Reencarnação do Deus da Espada mais forte. Capítulo 5. Desafio do Mercado Negro. À medida que a luxuosa caixa de ornamentos se abria lentamente, uma deslumbrante variedade de luz multicolorida irrompeu de dentro. Felizmente, Xifeng estava atualmente parado em um beco escuro, não havia jogadores que vagassem por aqui. Caso contrário, tal espetáculo teria incitado a ganância em seus corações e Xifeng seria morto e roubado. Quando o brilho brilhante desapareceu, um simples colar de prata e um anel de ouro roxo podiam ser vistos dentro da luxuosa caixa de ornamentos. Esculpidas no exterior do anel havia palavras que lembravam a antiga língua dos elfos e dentro delas guardava um tremendo poder mágico. Felizmente, ainda é o anel da gravidade. Xifeng soltou o fôlego quando viu a aparência do anel. Cuidadosamente, ele tirou o anel da caixa e o inspecionou. Anel de gravidade, classificação ferro misterioso. Nível do equipamento, 0. Força mais 2, agilidade mais 1, resistência mais 1. Habilidade adicional, liberação por gravidade. Reduz bastante a gravidade que atua sobre o usuário. Duração 30 segundos. Recarga 5 minutos. Ótimo! Não é apenas a classificação bronze. Depois de ler a introdução do item, Xifeng ficou extremamente animado. A situação era muito melhor do que ele esperava. O equipamento no domínio de Deus foi categorizado em lixo, comum, bronze, ferro misterioso, prata secreta, ouro fino, ouro negro e épico. No início do jogo, os jogadores recebiam apenas equipamentos de lixo do sistema. Este equipamento era totalmente inútil. Nesta fase do jogo, porém, não havia jogadores que possuíssem equipamento comum. Embora você pudesse comprar equipamentos comuns nas grandes cidades, os preços eram caros. Quanto aos classificados como bronze, esses eram extremamente raros e também vinham com atributos adicionais. Equipamentos de ferro misterioso, no entanto, só caíam dos chefes, nem é preciso dizer, eram ainda mais preciosos. Na vida anterior de Xifeng, o anel de gravidade obtido pelo jogador era apenas classificado como bronze. Daria apenas um ponto adicional à força. A habilidade Liberação de Gravidade também durou apenas 15 segundos. Foi uma surpresa para Xifeng que completar a missão no nível 0 lhe renderia um anel de gravidade de ferro misterioso. Quanto ao colar, era apenas um item cinza. Os comerciantes NPC cobiçavam esses itens e estavam dispostos a comprá-los por preços altos. Depois de usar o anel da gravidade, Xifeng adicionou os 4 pontos de habilidade livres que vieram ao subir de nível para agilidade. A agilidade de Xifeng aumentou para 12 pontos, sua velocidade de ataque para 5 pontos e sua velocidade de movimento para 6 pontos. Ele quase poderia rivalizar com um assassino de pura agilidade do mesmo nível agora. Minha agilidade alcançará 20 pontos após subir para o nível 3. Nesse momento, posso desbloquear a habilidade básica oculta do sistema de agilidade. Xifeng olhou para seu painel de atributos em antecipação. Xifeng moveu seu corpo, sentindo-o muito mais animado do que antes. Ele não estaria em seu estado lamentável anterior se enfrentasse o prefeito Croix, agora mesmo. Se sua agilidade atingisse 20 pontos, a condição de seu corpo se tornaria ainda maior após ativar a habilidade básica Rápido e Ágil, ele poderia até rivalizar com os especialistas Vulin retratados nos romances de Wuxia. Depois disso, Xifeng adicionou 15 dos pontos de maestria livre para sua maestria com espada de uma mão, mantendo os 5 pontos restantes para uso futuro. Com sua maestria com espada de uma mão agora com um total de 20 pontos, Xifeng avançou de aprendiz para espadachim básico e o dano adicional causado pelo uso de uma espada de uma mão aumentou para 10%. Ele ainda estava a 30 pontos de maestria de avançar para um espadachim intermediário. Ataques regulares eram apenas o básico para um espadachim. Se alguém quisesse se tornar um especialista com a espada, as habilidades eram obrigatórias. Quanto mais, melhor, pois isso criaria mais flexibilidade durante a batalha, permitindo assim ao espadachim causar maiores danos. Xifeng era um especialista em espada e uma pessoa que reencarnou. Agora que ele tinha uma ferramenta especial como o anel de gravidade, ele precisava de uma grande quantidade de habilidades de espadachim para mostrar o verdadeiro potencial de um espadachim. Ele poderia então subir de nível em um ritmo rápido. Caso contrário, seria impossível aumentar a eficiência de matar monstros confiando em ataques normais. Lembro-me de que havia um desafio do mercado negro na área comercial da cidade Folha Vermelha. Os jogadores que concluírem o desafio pela primeira vez poderão obter um livro de habilidades para o espadachim. A maioria dos livros de habilidades caíam de monstros nos níveis 3 a 5 e suas taxas de queda eram lamentavelmente baixas. Nesta fase do jogo, ainda não havia jogadores capazes de destruir aqueles monstros.
Seria uma grande perda de tempo se Xifeng quisesse obter os outros livros de habilidades para o espadachim. Ele também não teve tempo para isso. Então, o desafio do mercado negro foi a única maneira de Xifeng obter rapidamente um livro de habilidades na cidade Folha Vermelha. Área comercial da cidade Folha Vermelha. As lojas enchiam os dois lados da rua. Havia farmácias, ferrarias, bares e muito mais. Era extremamente próspero, como um pequeno mercado. No entanto, a atual área comercial não estava tão animada como deveria. Não faz muito tempo que o domínio de Deus iniciou suas operações, então a maioria dos jogadores estava ocupada subindo de nível em vez de aproveitar o que o domínio de Deus tinha a oferecer. Como resultado, apenas uma minoria de jogadores de estilo de vida ficou aqui. Eles estavam aqui para aprender trabalhos auxiliares como encantador, forjador, farmacêutico, chefe, engenheiro, alquimista, etc. Comprando ervas por um preço alto, entre em contato comigo diretamente se tiver alguma. Comprar minérios, fraudes podem ficar longe. Sinceramente, comprando equipamentos de alto nível. O preço é negociável. Disposto a pagar com créditos. Muitos funcionários de logística de oficinas e guildas montaram uma pequena barraca à beira da estrada da área comercial. Eles estavam aqui principalmente para comprar itens e equipamentos. Xifeng dirigiu-se rapidamente em direção a um prédio de 2 andares sem parar. Gnomos de alto escalão guardavam o prédio, e acima do prédio estava escrito Mercado Negro. Este lugar era o lado negro da cidade Folha Vermelha e era um local de entretenimento construído pelos gananciosos gnomos. A casa de leilões do gnomo pode ser vista logo após entrar no Mercado Negro. Descer pela escada do porão levava a 2 campos vazios, uma era a arena de batalha, enquanto a outra era o campo da corrida de desafio. No momento, vários jogadores estavam na frente do campo. Eles estavam recebendo o desafio dos gnomos. Boa sorte! Você tem que ter sucesso desta vez. Boa sorte! Pise nesses gnomos! Alguns jogadores estavam torcendo com todas as forças por um jogador assassino que estava em campo. Seus olhos avermelhados não os faziam parecer diferentes de jogadores enlouquecidos. A corrida do desafio pode ser considerada um campo de testes para as capacidades de um jogador. Uma vez que um jogador entrasse no campo de teste, todos os seus atributos seriam fixados em 10 pontos, suas habilidades seriam desativadas e seus equipamentos seriam inúteis. Dentro do campo de 30 metros de comprimento e 10 metros de largura, os jogadores só podiam bloquear ou desviar dos tiros dos mosquetes do gnomo. Uma vitória aconteceria quando os jogadores chegassem ao ponto final. Os gnomos distribuíram 3 categorias de desafios: Prêmio Cobre, Prêmio Prata e Prêmio Ouro. Depois que um desafio fosse concluído, haveria um tempo de espera de 3 dias. Havia uma taxa de 5 cobres para o Prêmio Cobre, 5 pratas para o Prêmio Prata e 5 ouros para o Prêmio Ouro. Naturalmente, quanto maior for a classificação do desafio, maior será o prêmio. Havia até a chance de obter um equipamento ouro negro. No entanto, se um jogador obteve a primeira limpeza para o desafio na cidade, a recompensa do prêmio de cobre pode ser comparável até mesmo ao prêmio de prata. Na vida anterior de Xifeng, esta primeira limpeza foi obtida por um espadachim chamado Fierce Galé e a pessoa recebeu um livro de habilidades raras para espadachim. Depois de pouco tempo, o assassino no campo foi atingido. Seu corpo estava na marca das 20 jardas, ainda 10 jardas do ponto final. Desprezível. Só mais um pouquinho. Vocês ainda têm dinheiro? Definitivamente vou limpar na próxima vez. O assassino disse depois de reviver do campo. Um clérigo masculino balançou a cabeça dizendo: Chefe Stabingenhart, nós 5 já lhe demos todo o nosso dinheiro. Não temos mais. Ao lado, Xifeng mudou sua visão para o assassino. Ele ficou chocado ao ouvir as 2 palavras Stabingenhart. O corpo da pessoa estava coberto por roupas pretas. Ele tinha uma estatura baixa e magra, como um macaco. Xifeng mal podia acreditar que o macaco à sua frente era Stabingenhart, o assassino que ficou em 10º lugar na tabela de classificação de assassinos do Reino Estrela Lunar. O assassino chamado Stabingenhart mudou seu olhar para Xifeng. Depois de avaliar Xifeng, seus olhos revelaram um olhar como se tivessem acabado de encontrar uma presa. Com um sorriso, ele caminhou até Xifeng e disse: Prazer em conhecê-lo, amigo. Sou Stabingenhart, líder do esquadrão de assassinos da Aliança dos Assassinos. Empreste 5 moedas de cobre para mim e eu devolverei 20 moedas para você amanhã. Que tal isso? Stabingenhart estava a apenas 10 metros do ponto final desta vez, então ele não estava disposto a aceitar a derrota.
Ele já havia descoberto alguns dos padrões do desafio, ele seria capaz de limpá-lo se tivesse outra chance. Por isso, ele pensou em usar o nome de sua guilda para chocar e admirar Xifeng, emprestando-lhe 5 moedas de cobre. A Aliança dos Assassinos era uma grande guilda bem conhecida no mundo dos jogos virtuais. Qualquer jogador veterano conheceria esse nome. Alguém capaz de se tornar o líder do Esquadrão Assassinos era definitivamente um grande especialista, uma figura respeitada por muitos jogadores. Em vez de emprestar, o jogador médio definitivamente daria apenas 5 moedas de cobre para ganhar alguns favores. 5 moedas de cobre, é isso. Depois de pensar um pouco, Xifeng respondeu, posso lhe emprestar 5 moedas de cobre, mas você terá que devolver 50 moedas de cobre amanhã. Stabingenhart ficou surpreso. Ele era Stabingenhart, o famoso líder do esquadrão de assassinos da Aliança dos Assassinos. No entanto, a reação descortês de Xifeng foi completamente diferente do que ele imaginava que seria. Xifeng poderia ser um jogador novato? Vendo Stabingenhart ficar em silêncio, Xifeng perguntou, ainda pedindo emprestado. Vou pegar emprestado. Stabingenhart queria chorar. Outros jogadores diriam especialista, quando conheceram, ainda assim Xifeng não demonstrou tal reação. No entanto, quando ele pensou na generosa recompensa que o esperava, até 50 moedas de cobre valeram a pena. Aqui estão 5 moedas de cobre. Vamos nos adicionar como amigos. Não se esqueça de me devolver 50 moedas de cobre amanhã. Xifeng pegou 5 moedas de cobre das 60 que obteve com a venda do colar, não esquecendo de lembrar Stabingenhart de devolver as 50 moedas de cobre. Com lágrimas escorrendo pelo rosto, Stabingenhart recebeu as 5 moedas de cobre e disse, tudo bem. Não vou esquecer. Sem saber o que Stabingenhart estava pensando, Xifeng foi embora depois que a negociação foi concluída. Ele se dirigiu ao gnomo de pele verde que era o administrador da corrida de desafio. Senhor, tempo é dinheiro. Que negócio você tem? O administrador do gnome disse isso em tom altivo. Quero participar do desafio do prêmio cobre. Xifeng disse enquanto entregava 5 moedas de cobre. Depois de jogar as moedas de cobre algumas vezes, o gnomo acenou com a cabeça em aprovação. Ele abriu a porta de madeira para a corrida de desafio, permitindo que Xifeng entrasse. Senhoras e senhores, temos um novo desafiante em campo. Por favor, vamos dar as boas-vindas a este bravo espadachim. O gnomo anunciou em voz alta. Chefe Stabingenhart, o garoto que lhe emprestou dinheiro está participando da corrida de desafio, apontou o clérigo. O Stabingenhart em repouso disse rindo, esse garoto é apenas um novato. Ele acha que a corrida de desafio é tão fácil? Mesmo que a distância seja de apenas 30 metros, o padrão de ataque dos gnomos mudará depois que você ultrapassar os 15 metros e suas taxas de ataque aumentarão bastante. Sem falar que até eu tenho dificuldade em enfrentá-los. Isso é certeza. Mesmo um especialista como Boy Stabingenhart só conseguiu atingir 20 metros. Suponho que aquele garoto alcançará, no máximo, 5 metros antes de ser eliminado. O clérigo masculino assentiu com um sorriso. Dentro do campo, os 3 gnomos que estavam na linha de chegada prepararam seus mosquetes, apontando-os para Xifeng. Acima do campo do desafio, o cronômetro começou a contagem regressiva. 3, 2, 1. Início do desafio. Fim do capítulo 5. É isso, pessoal. Se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe para que esse conteúdo chegue naqueles que gostam de novels. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau!